Então, quando a gente pensa no análise de algoritmo, essa aqui é só um exemplo ilustrativo de um cálculo de uma complexidade, né? Então, quando a gente pensa na complexidade de algoritmos, a maneira mais usual, né, de se representar a complexidade do algoritmo é olhar sempre com uma visão pessimista, no sentido assim, eu sei que tem diferentes cenários de execução, com diferentes parâmetros, com diferentes conjuntos de dados, mas existe um conjunto de dados que vai sempre ser o pior caso de execução do algoritmo, né? Então, essa análise do pior caso, que é a notação ou o big O chamado também, esse O, né, significa que a gente está observando a execução do algoritmo sob o ponto de vista do pior caso de execução, né? Existe também a possibilidade de olhar sobre a ótica do melhor caso ou do caso médio. Mas aí vocês vão ver isso mais a fundo na disciplina de projeto e análise de algoritmo, a PA, né? Uma disciplina que foca só nisso, né? Agora, principalmente o caso médio, que é mais trabalhoso, no sentido de mais minucioso, essa é a palavra mais adequada, mais minucioso para se estimar, né, para se calcular. Então, para a nossa disciplina de estrutura de dados, basta a gente conhecer o pior caso. Esse daí inclusive, no dia a dia, independente de disciplina, no dia a dia prático, essa é a anotação mais usual, né? É a preocupação principal. Então, como se analisa a complexidade de algoritmo de uma maneira geral? Deixa eu ver um exemplo aqui, já a gente volta para esse slide. Deixa eu ver um exemplo de código, e pronto, aqui. Por exemplo, né? Aqui tem um algoritmo qualquer. E quando a gente para pensar, a gente tem uma função, duas funções aqui. A função mínima, ela é uma função extremamente simples, tá? Então, qual a complexidade dela? Se a gente olhar, ela não tem nenhum loop, não é verdade? Já eu volto naquele slide, não estou esquecendo não, viu? Só para aproveitar e revisar. Aqui, ó, a função mínima é uma função extremamente simples e ela não tem nenhum loop. Então, note que cada linha de execução dela é como se executasse em um ciclo, em um passo, vamos pensar assim, tá? Não estou dizendo que é um ciclo da CPU ou não, é um passo de execução, uma atividade do algoritmo, né? Então, se eu tenho a primeira linha, if A menor que B, pronto, eu preciso fazer essa comparação. A segunda linha de execução vai ser qual? Depende, né? Se essa comparação for verdade, eu retorno A. Se for falso, eu retorno B. Então, note quantos passos de execução tem. Apenas dois. Comparação e um dos outros dois. Tá? Então, a complexidade desse algoritmo da função mínimo é O de 2. Né? É o pior caso, né? E nesse caso vai ser o pior, o melhor e o caso médio. Vai ser tudo igual. Né? Então, O de 2. Note que 2 é uma constante. Então, quando a gente chama um O de uma constante qualquer, quer dizer que o algoritmo é extremamente rápido. O de constante, O de 1, O de 1, O de 2, O de 10, O de 1000. Você pode usar qualquer constante. Nesse caso aqui, o mais preciso é O de 2. São exatamente 2 passos. Tá? Agora, para ter uma representação aproximada, nós dizemos que é um O de constante. Então, toda constante vai ser aproximadamente o mesmo tempo. Mesmo que sejam números de tamanhos diferentes, é tudo constante. Então, é O de constante. Nesse caso, O de 2. Agora, se a gente olhar a outra função aqui em cima, ela já tem uma complexidade sutilmente maior. Tá? Então, essa de baixo é O de 2. Beleza. 1 mais 1 vai ser 2. Agora, essa de cima, ela tem mais passos. Então, ó, a atribuição das variáveis, eu já tenho 3 passos. Eu tenho 3 variáveis em linhas diferentes da execução. Então, 3 passos. Agora, nesse quarto passo, tem uma característica sutilmente diferente. É um for, é um loop. É um loop que vai ser repetido quantas vezes, no pior caso? Ele vai ser repetido N vezes. O K vai de 0
incrementando de 1 em 1 até chegar a n. Então, ele vai ser n vezes. Então, tudo que está dentro desse for precisa ser multiplicado por n. É n vezes os passos que estiverem dentro do for, porque os passos que estiverem aí serão repetidos, todos eles, n vezes. Beleza? Então, só que dentro desse for, já começa com um outro for, que também vai de 0 até n. Então, mais n vezes. Então, aqui eu já tenho n ao quadrado. N vezes n. Só que dentro desse segundo for, tem um terceiro for. Então, que vai de 0 até n também. Mais uma multiplicação por n. Então, n vezes n vezes n. Então, tudo que tiver dentro desse terceiro for acaba sendo multiplicado por uma quantidade de repetições de n ao cubo. Não importa esse valor de n. Dado um valor para esse n, entende? Ele vai ser multiplicado n ao cubo vezes essa quantidade de instruções aqui. Né? Quais instruções? Int a igual a dist, int b igual a dist, int c igual a dist. Cada uma dessa é um passo. Cada linha dessa. E a última linha, qual a complexidade dela? Note que é uma linha só também. Só que é uma linha que chama uma função. Então, essa função, ela tem uma complexidade que nós já calculamos. O de 2. É uma constante. Então, soma mais 2 nessa linha, que é a complexidade daquela função. Se a função mínima fosse O de n, aí somava com n. Aí já ia dar n a quarta, né? Porque esse n vezes n vezes n, né? Vezes que tiver dentro daqui. Né? Então, mas como O de 2, vai ser 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. Então, 5 vezes n ao cubo. Então, vai ficar 3 mais 5 vezes n ao cubo. Então, fechando os parênteses, vai ficar 3 mais 5 vezes n ao cubo. Então, essa equação, que é o que temos lá naquele slide que gerou a dúvida, é uma equação que expressa a quantidade de passos para se executar esse algoritmo, né, assumindo que é importante conhecer o valor desse n, seja o que for. Né? Então, a partir do valor desse n, eu sei que ele vai executar 3 mais 5 n ao cubo passos. Então, são vários passos repetidos, né? Muitas vezes. Né? Então, quando a gente tem uma equação, aí a gente vai lembrar aqui de um assunto que vocês com certeza viram no ensino médio, se não viram, reviram no ensino médio, que é a parte de notação científica, né? Quando a gente pensa em ordem de grandeza. Então, qual o elemento, a parte da minha expressão, da minha equação de complexidade aqui, que tem uma maior ordem de grandeza, que tem uma maior quantidade, que representa o maior número de passos? É justamente o n ao cubo, ou essa parte que tem o n ao cubo, 5n ao cubo. Né? Então, o 3 é uma constante, beleza? E o 5n ao cubo, ele tem ordem de grandeza de n ao cubo. Quer dizer, a minha constante 5, que multiplica alguma coisa, multiplica algo que é elevado ao cubo. Então, é algo que tende a aumentar exponencialmente o número de passos. Né? Aumentar elevado ao cubo. Então, nesse caso daqui, a gente pode simplificar ou falar de forma sintética, resumida, a nossa complexidade, dizendo, olha, 3 mais 5n ao cubo é aproximadamente O de n ao cubo. Tá? E se a gente voltar naquele slide que você citou, não é da dúvida, eu vou voltar assim, de 1. Pronto, aqui. É para ilustrar, né, uma outra equação onde tinha provavelmente 3 fors alinhados. Dentro do último for tinha 10 instruções, né, 10 passos de execução. Aí fora disso tinha mais um for, que tinha
né? 4 instruções dentro dele, e depois tinha 10 passos fora de todos os foros. Ou melhor, é menos 10. Então, 10 passos foram economizados da execução dentro desses foros, né? Ou IP, né? Que pulou algumas instruções ou coisa desse tipo. Então, houve uma economia de 10 passos. Então, eu tenho 10 vezes n ao cubo, mais 4n, e economizei 10, menos 10. Qual a ordem de grandeza maior aqui? Então, à medida que aumenta n, eu vou ter um aumento elevado ao cubo, mais um aumento linear, menos uma constante. Então, em termos de ordem de grandeza, 10n ao cubo mais 4n menos 10, a gente pode dizer que é um O de n ao cubo também. É a mesma ordem de grandeza daquela função que nós acabamos de calcular. Então, é só para ilustrar isso daí. Essa equação não foi calculada nesse slide, ela veio como um exemplo. Né? O cálculo, a estimativa, a gente só fez naquela função que a gente acabou de revisar.